Hi guys, welcome to another class. Tô muito feliz de estar com vocês aqui. Então, para nossa 10ª aula, nós já caminhamos uma milha aí, né? Um mês nós fizemos de aula, mas a gente tem muito mais aulas pela frente, então no mínimo um ano esse curso, talvez para mais, então tudo vai depender, né, do Senhor, tudo vai depender também do que Ele quer para nós. Mas se você tá aqui, então você faz parte dessa turma e eu tô muito feliz. Então vamos para mais uma aula. A aula de hoje a gente vai falar de forma completa do Simple Future, tá? Que é o nosso futuro simples. Vocês já aprenderam o passado simples, o presente simples e agora vão aprender de forma total o futuro simples. Lembrando que na aula que vem eu vou fazer a comparação dos 3 tempos verbais para que fique bem claro na mente de vocês como usar, ok? Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais uma aula, Pai. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos dá fôlego de vida, o Senhor nos dá um dia abençoado, Pai, porque o Senhor tem um propósito em nossas vidas. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem nos incluído nesse propósito. Senhor, eu te entrego cada vida desse curso, Pai, te entrego a minha vida, Pai. Que nós possamos fazer tudo, Deus, para honra e glória do Teu nome. Que nós possamos, Deus, aprender o inglês de forma total, Pai, que o Senhor venha liberar sobre nós, Pai, o dom dessa língua, que o Senhor venha quebrar, Deus, tudo aquilo que venha limitar o nosso aprendizado, tudo aquilo que venha atrapalhar o nosso aprendizado, Pai. Nos ensina, Deus, a contar os nossos dias, a organizar o nosso tempo, Pai, para que a gente possa priorizar aquilo que realmente importa para Ti. Então, aquece o nosso coração da Tua presença, da vontade, Deus, da Tua palavra. E que nós possamos, Senhor, estar cada dia mais perto, Senhor, daquilo que o Senhor tem para cada um, né, de nós que estamos nesse curso, Pai. Que o Senhor venha nos usar, Pai, de forma poderosa e que esse curso, Senhor, venha ser uma ferramenta, Pai. Senhor, dá ânimo para os seus filhos, Pai, dá persistência, Pai, dá vontade de estudar. E é isso que nós pedimos, Senhor, já te entregamos a aula de hoje, já te entregamos o conteúdo de hoje, Pai. Que o seu Espírito Santo possa ministrar na vida de cada um e que possa ser a melhor forma de aprender, Pai. Que eu possa ser a aluna, a melhor professora, Pai, para entregar aquilo que o Senhor tem para eles e que eles possam ser, Senhor, os melhores alunos. Nós te entregamos, Deus, essa aula. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Enquanto eu tô ajeitando aqui, eu queria agradecer vocês que comentam. Então, vocês que comentam aqui no YouTube, eu tenho até que tirar um tempo pra responder todo mundo com calma, mas eu leio, gente, é porque a vida é muito corrida, mas principalmente lá no nosso grupo da turma, né? Eu sempre tenho respondido vocês e eu tô muito feliz, sabe? Que o Senhor tenha me usado como instrumento pra vida de vocês, que vocês estejam estudando. Então, assim, que vocês precisarem de dúvida, de tudo, podem contar comigo, manda mensagem, tá bom? Então, vamos lá. É muito importante quando vocês comentam para mim que vocês estão estudando, porque muitas vezes a gente vê, assim, quando a gente posta um conteúdo, os números, né? Então, por exemplo, 10 pessoas assistiram, 100 pessoas assistiram, e às vezes não é uma coisa palpável quando você vê número, mas quando tem alguém que você sabe que tá ali, que tá estudando, isso te dá cada vez mais força, sabe? E você entende cada vez mais que você tá fazendo aquilo que Deus te chamou, porque são vidas. Então eu tô muito feliz, eu fico muito feliz quando eu vejo alguém fala, poxa, eu tô estudando e tal, e eu falo, cara, que bom, sabe? Eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida, tem um propósito na sua vida com relação às aulas de inglês, né? Então, obrigada por você que comenta, por você que curte, por você que indica para amigos, porque isso vai fazendo com que a gente realmente seja uma turma, sabe? Então, isso é muito, muito, muito importante. Agora, deixa eu mudar aqui. Então, vamos lá para nossa aula de Simple Future, ok? Nossa aula 10. Como sempre, gente, eu faço um momento em que a gente relembra o que a gente estudou na aula passada. Por quê? Tava até falando sobre isso no nosso grupo da turma. Vocês vão ver que até o material de vocês sempre tem um pedaço da aula anterior e a aula do dia, né? Porque tem o método da repetição, que é uma forma mais fácil do seu cérebro captar aquilo que você está aprendendo. Então, tudo que você repete, aquilo que você foca, é o que vai fazer com que o seu cérebro entenda que é importante para você. Então, ele vai assimilar melhor as informações, tá? Por isso que eu sempre relembro o que a gente viu na aula passada, porque aí o aprendizado ele é bem mais efetivo, mas isso não substitui você estudando em casa. Então, só tô dando essa dica para quem estiver imprimindo, tava até falando acho que com a Jane lá no nosso grupo da turma. Então, se você tá imprimindo a aula,
põe lá na hora de imprimir na impressora, que você tem como selecionar de qual página tal página, para você não repetir conteúdo, na hora de imprimir, tá? Mas é muito importante a gente relembrar, porque isso faz com que você aprenda melhor. Então, primeiro, do you remember what we studied in the last class? Você se lembra o que nós estudamos na última aula? Então, vamos lembrar. A gente ouviu, né, Mateus 3, do 11 ao 12, que é aquela passagem onde João diz que ele batiza com água para arrependimento, mas depois dele vai vir um mais poderoso, e aí ele começa a falar, né, que nos batizará com o Espírito Santo e fogo. Não vou ouvir de novo, gente, porque a gente já ouviu, tá? Inclusive, falando de ouvir, eu espero que vocês estejam ouvindo as aulas extras. Eu sei que a gente ainda está no começo do aprendizado, então muita coisa vocês ainda não sabem do conteúdo, mas não deixem de ouvir não, porque isso vai trazendo mais o vocabulário para vocês, porque lá, né, tem inglês e português, vai ajudando também vocês a entenderem melhor o ouvido, né, então o listening de vocês vai sendo aperfeiçoado, e quando vocês tiverem que falar as palavras, mesmo que na hora você fala, não estou entendendo nada, mas aquilo que você já ouviu uma vez, fica mais fácil de quando você vai falar. O seu cérebro já sabe como falar aquilo, então é muito mais fácil. Então, let's start, ok? Vamos começar? O Simple Future. Eu já falei com vocês, né, na aula passada, o início do Simple Future, mas retomando aqui para que a gente estude ele de forma total. O Simple Future é o futuro simples, ok? E ele é um tempo verbal que expressa ações no futuro, ok? Assim como no português. E ele pode ser formado com 3 modais auxiliares, tá? Esses verbos modais auxiliares são will, shall e going to. Então, vamos lá. Will, shall, going to. Na aula passada vocês viram will, né? Que a gente vai relembrar agora. Hoje vocês vão ver os 3, tá? A gente iniciou também vendo algumas expressões de tempo usadas, né, no Simple Future. Então, tomorrow, que é amanhã, soon, em breve, the day after tomorrow, depois de amanhã, next week, semana que vem, next month, mês que vem, next weekend, próximo final de semana, next year, é próximo ano, o ano que vem, in a few days, em poucos dias, in a short time, em pouco período de tempo, in X hours, né? Que a gente põe o tempo ali, as horas, e a gente usa. A gente viu algumas expressões, algumas frases com as expressões. Então, a gente entrou na forma afirmativa. Gente, eu sei que às vezes eu uso termos assim, é afirmativa, negativa, mas eu espero que esteja dando para vocês entenderem, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só falar comigo. Mas então vamos lá. A forma afirmativa com o will. Como que a gente faz a forma afirmativa? A gente usa o sujeito, que é quem está praticando a frase. Então, esse sujeito a gente pode usar os nossos pronomes, que a gente já aprendeu, acho que na primeira ou na segunda aula. Então, que é o I, you, he, she, it. Ou a gente pode usar o próprio nome. Então, por exemplo, se eu falar Carol, então Carol, eu posso usar o she, porque she é ela. Então, assim como no português, você sempre vai fazer o verbo ficar de acordo com o seu pronome. Então, assim, isso eu digo da forma geral, tá? Dos tempos verbais. E aí, se você está usando o nome de Carol, por exemplo, você sabe que o verbo vai estar flexionado para o she. Então, a frase fica da mesma forma do que se você montasse com o pronome she, ok? Então, a gente vai usar o sujeito, então pode ser ou o nome de alguém, de algo, ou os nossos pronomes, tá? Depois vem o will, que é o nosso modal, que é o que vai indicar que essa frase está no futuro. Depois vem o verbo principal sem o to, né? No infinitivo sem o to. Quando a gente diz ele no infinitivo sem o to, é o verbo principal sem alteração nenhuma, tá? Ele bem cruzão mesmo. Eu falo sem alteração porque no presente e no passado existem algumas alterações que são feitas nos verbos, né? Que a gente vai relembrar na aula que vem. E depois vem um complemento, que é o restante da frase. Então, vamos lá, ó. A primeira que a gente falou foi They will preach in a new town. Porque, gente, deixa eu falar uma dica pra vocês de pronúncia, tá? Porque às vezes você fala assim, mas eu quero estar mais fluente. Sempre quando eles têm esse in e depois vem o a maioria das vezes eles juntam. Então, você vai ver in a new, tá vendo?
in a new town. Tem outros também aqui que eu já falei pra vocês, que eu já li com vocês nas aulas, mas é comum, tá? Então, vamos lá. They will preach in a new town. Então, eles vão pregar em uma nova cidade. Então, quando você vê alguém falar isso pra você, oh, they will preach in a new town. Então, você já sabe que tá no futuro porque tem o will aqui. Então, se tem o will, quer dizer que é futuro. Então, esse verbo que é o preach, que é pregar, você já sabe que é ou eles pregarão ou eles vão pregar. Então, você já vê que é o futuro. Gente, uma coisa também sobre a questão da nossa tradução é que, o que acontece? A gente está falando de duas línguas, né? O português e o inglês. E às vezes a gente põe uma tradução aqui, mas é uma tradução geral, porque no futuro vocês não vão ficar traduzindo. Então, por exemplo, essa frase poderia ser traduzida tanto quanto eles pregarão em uma nova cidade ou eles vão pregar em uma nova cidade. Porque o que tem que fazer sentido é o sentido da frase. Então, você tem que entender que está tratando de futuro. Então, se o verbo é pregar, então eles vão pregar, né? Vai ser algo que vai acontecer lá na nova cidade, ok? We will travel tonight. Então, travel é viajar. Então, tonight, à noite. We, a gente já aprendeu lá atrás, nós. Então, quando a gente põe esse will, quer dizer que vai acontecer ainda. Então, nós viajaremos essa noite ou só viajaremos essa noite, tá bom? A tradução é o que menos importa. O que importa é vocês entenderem que está no futuro. Então, se é nós, né, viajaremos. A forma afirmativa, ela também pode ser usada contraída, então esse will, ele vira o apóstrofo LL, ok? Então, vocês vão ver que é muito comum no inglês eles terem formas contraídas para alguns verbos. Então, e não é errado na forma escrita, tá, gente? Porque às vezes você vê a forma contraída e você fala, ai, mas será que eu posso escrever assim? Pode sim, tá? Já é algo deles mesmos. Então, essa é a forma contraída do will, ok? E eu vou trazer pra vocês também, eu não sei só se vai ser aqui ou se vai ser no Instagram. Então, se você tá aqui inscrito, se você tá no grupo da turma, mas você não segue o Cristãos no Inglês no Instagram, segue lá, tá? Que é como você vai fazer essa pronúncia, tá? Do will na forma contraída. Eu ainda não consegui gravar pra vocês, mas eu vou gravar provavelmente na semana que vem. E eu vou deixar, ok? Então, estejam no Instagram, estejam aqui também que eu vou ver em qual dos dois que eu vou colocar. Então, vamos lá, They will preach in a new town. Então, eu até dei o exemplo para vocês de um filme antigo, do Exterminador do Futuro, que ele fala I'll be back. Então, esse I com o LL, né, fica I'll be back, ok? Mas depois eu vou ensinar para vocês essa questão da pronúncia com mais calma. Assim como a gente tem na forma afirmativa, a gente tem na forma negativa, né? Que é quando você quer negar algo do futuro. Então, você vai usar o sujeito novamente, o will mais o not. E aí, o restante, né, segue da mesma forma. Então, o verbo principal no infinitivo sem o to e o complemento. Então, olha só. They will not go to new town. Então, eles não irão para a nova cidade. Ou então, I will not give up. Eu não irei desistir. Então, aí, ó. I will not. Give up é desistir. Então, se I give up quer desistir e tem esse will not, então quer dizer que é no futuro e tá negando. Então, eu não irei desistir, ok? É bom vocês sempre entenderem, gente, o que tá falando o tempo verbal, o que ele significa de fato. Porque aí, quando você ouvir uma frase, vai fazer mais sentido para você e você vai aprender de forma mais rápida. Então, às vezes, a gente fica preso muito na questão da tradução, né? A gente fica assim, mas será que é isso, será que é aquilo? Mas se você aprender a estrutura desse tempo verbal, quando você estiver ouvindo alguém falar, você já vai entender. Então, se a pessoa falou will e ela falou um outro verbo, você já sabe que é futuro daquele verbo. Então, fica muito mais fácil. Claro que tudo, gente, leva tempo, tá? Então, assim, tenha paciência com você. Não fica desesperado achando que você não consegue. Às vezes, a gente se julga muito mal, sabe? Mas tudo leva tempo. Se você pensar o tempo que você demorou pra falar, provavelmente uma criança fala em torno de 1 ano e pouco, 2 anos. E isso tem criança que fala muito mais tarde, né? Então, você pensa aí que você ficou pelo menos 1 ano, 1 ano e meio aí, só ouvindo para depois falar. Ainda falava de forma errada, até ficar realmente uma fala correta. Então,
Tenha paciência com você no inglês, tá? Acredite em você, acredite que Deus tem um propósito, que Ele vai te liberar, sabe? Esse ensino que Ele fez você capaz de aprender. Então, seja paciente. Então, vamos lá. Outra coisa também é que na forma negativa a gente também tem, né, uma contração. Então, esse will mais o not, ele vira want, ok? Eu falei com vocês também da importância de falar o want de forma fechada, want, ok? Porque a boca, ó, want, fechada, tá? Porque se a gente falar want, aqui ó, aberta, want, a gente tá falando outro verbo que é de querer, tá? Então, por exemplo, se você falar I want, a boca aberta, I want to go to a new town, tá dizendo, eu quero ir para uma nova cidade. Agora, se você falar esse exemplo aqui, ó, I want to go to a new town, você está dizendo, eu não quero ir a uma nova cidade, ok? Então, fiquem atentos. Então, aqui, ó, também, além do I will not give up, você poderia dizer I won't give up. Então, eu não, né, vou desistir ou não desistirei. Na forma interrogativa, vocês já devem ter notado, né, pelos outros tempos verbais, que a gente só muda, né, a posição do verbo auxiliar com o sujeito. Então, will foi lá pra frente. Então, ó, will they go to new town? Eles irão para a cidade nova, ok? Will I come to your house tomorrow? Então, eu irei para sua casa amanhã? So, now, let's get to today's topic, que é a continuação do nosso Simple Future, tá? Então, essa parte do will a gente já viu. Eu espero que vocês já tenham revisado, né, da aula passada, que vocês estejam aprendendo. Agora, a gente vai ver o futuro com uma nova estrutura, que é o going to. Ele também, se você ver numa frase, ele tá indicando que é uma ação futura e também é no Simple Future, ok? E o que acontece, gente? Como eu disse pra vocês, tem algumas regrinhas de... Quando usar o will, quando usar o going to, e muitas vezes a gente fica assim, por exemplo, uma coisa que se diz é que o going to, a gente usa muito para dizer de algo que está planejado e que com certeza vai acontecer no futuro, tá? No futuro próximo. Mas, não se prendam a isso. Porque, como eu disse, essa estruturação, tanto do going to, do will, do shall, é para informar que está no futuro. Então, não fica pensando na hora de formar uma frase, você pensa assim, ai meu Deus, mas eu quero dizer que isso é com certeza, então eu vou usar o going to, ou então, ai meu Deus, eu vou usar o will, o que eu tenho que usar? Só flui, tá? Porque qualquer uma das estruturas que você usar, é isso aí, é futuro. Então, o que você vai ver é que tem algumas frases que são muito mais comumente ditas com o going to do que com o will, e isso você vai pegar mesmo no dia a dia. Mas o going to também significa que está no futuro. Como que a gente faz essa formação? Deixa eu só arrumar aqui, gente, para não cortar. Do going to na forma afirmativa, tá? Então, vamos lá. O que é diferente do going to para o will? O will, só ele na frase já bastava. Então, você colocava o will, já estava no futuro. O going to, ele precisa do verbo to be. Lembra que eu falei pra vocês que o verbo to be era muito importante, que era pra vocês aprenderem, porque vocês vão ver em inúmeros tempos verbais, e vocês vão ver mesmo. Então, o verbo to be, ele é esse auxiliar, assim, que ele sempre tá, e então ele é muito importante, tá? Então, o que acontece? Primeiro, vai vir sempre quem tá praticando a ação. Depois vem o verbo to be. Então, lembrando que o verbo to be, se for o I, vai ser o am. Se for he, she, it, vai ser o is. E o restante das outras pessoas vai ser o are, ok? Depois vem o verbo going to, né? A estrutura verbal going to. E depois o verbo principal no infinitivo sem o to e o complemento. Então, depois o restante segue a mesma estrutura do will, tá? Só esse começo aqui que é diferente, porque o going to, ele tem a ajuda aqui do verbo to be, enquanto o will não tem. Então, vamos ver uma frase, ó. She's going to study with me. Ela vai estudar comigo, ou ela estudará comigo. Então, olha só, she is. Olha o is ali, ó, o verbo to be. Então, she is going to. Então, she's going to. Aí depois vem o verbo, então, study, ok? With me. Então, she's going to study with me. Uma pergunta que as pessoas falam, que a gente coloca assim, o verbo no infinitivo sem o to. Mas vocês veem assim, mas tem um to na frase. Mas esse to aí é do going to, ok?
Não é o to para deixar o verbo no infinitivo. Então, ou ela vai estudar comigo, ou ela estudará comigo. Agora vamos ver, ó. They are going to arrive later today. Então, eles chegarão mais tarde hoje. Então, ó, they are. Eu usei o verbo to be are porque a pessoa aqui era o they, eles, ok? Então, they going to arrive later today. Então, vamos lá, galera. Repita em casa, ó. She's going to study with me. Lembrando que study, você pode ouvir study, ok? Depende do sotaque, gente. Assim como no Brasil, você vai nos cantos do Brasil aqui, você ouve diferente. Em inglês também, tá? Mas aprendam de uma forma geral, né? Vai ter o seu sotaque também, porque você é brasileiro, existe o seu sotaque. Mas repita comigo e tente falar de uma forma bem clara quando você estiver comunicando com alguém de outra nacionalidade que fale inglês, ok? Então, ó, she's going to study with me. Agora, próximo, ó. They are going to arrive later today. Então, ó, they are going to arrive later today. Isso, vamos lá então. E aí a gente também tem a forma contraída, como eu disse pra vocês. E como que vai ser a forma contraída? O que a gente vai contrair aqui? A estrela, né? Que a estrela é sempre o verbo to be. Onde o verbo to be tá, ele é o destaque, gente. Então, quem aqui que vai se contrair vai ser o verbo to be. Então, aonde era she is, vira she's, ok? Aonde era they are, their. Ou então, onde era you are, your, ok? Junta aqui, que é o que vocês já aprenderam lá atrás quando a gente estudou o verbo to be. E o porquê que é importante, né, a gente sempre tá relembrando, a gente tá estudando de forma focada mesmo, porque tudo que a gente aprende lá atrás vai ter importância aqui na frente. Então vamos lá, ó. Aonde era she's going, she's, ok? They are, their, ok? Então vamos para negative form. Então, forma negativa, vem primeiro o sujeito, o verbo to be de novo, e aí vem o not, ok? Antes do going to, tá, gente? Então, não forme a frase assim, going to not. Isso tá errado, ok? O not vem depois do verbo to be. E quando for ter a contração, que vocês vão ver daqui a pouco, ele junta com o verbo to be. Então, o not vem antes do going to. Então, a mesma frase, ó. She's not going to study with me. Então, vamos lá. She's not going to study with me. Então, she's not going to study with me. Ela não vai estudar comigo. They are not going to arrive later today. Então, eles não chegarão mais tarde hoje, ok? Então, a gente colocou esse not, tá? Aqui, ó. Not. Como eu disse, o verbo to be é sempre a estrela, então onde ele tá, ele se destaca. E aqui não é diferente. Então, quando faz a contração do not não vai ser junto com going to. A contração do not vai ser junto com o verbo to be, tá? Lembrando, gente, que quando for I am, não tem contração do am com not, tá? Fica ou I'm not, a contração do I com am, ou fica I am not mesmo, ok? Agora, o is mais o not, ele vira isn't. Vamos lá, galera, repita aí em casa. Isn't, ok? E o are mais o not, aren't, ok? Então, não se esqueçam dessa contração que vocês já aprenderam também lá na aula de verbo to be. Agora, vamos lá, ó. She's not going to study with me, virou então, she isn't going to study with me. Vamos lá. She isn't going to study with me. Então, ela não estudará comigo. É a mesma coisa, tá, gente? Quando você faz uma contração, então a tradução sempre é a mesma coisa, é a mesma frase, só que é mais rápida, mais fluida, tá? Então, por isso que você acaba vendo a contração, às vezes, muito mais do que a forma, né, mais aberta. Porque é mais rápido. Então, no diálogo do dia a dia, o que é mais rápido? Você fala, she is not going ou she isn't going. Tá vendo? Soa até melhor. E aqui embaixo também, ó, they aren't going, ok? Na interrogativa, novamente, quem a gente vai mudar de lugar agora? Verbo to be. Então, quem que veio aqui pra frente, ó? O is e aqui o are. Então, ó, is she going to study with me? Ela estudará comigo? Então, ó, is she, ok? Vocês já aprenderam também. Então, tá vendo como é que é fácil usar a estrutura do going to? Porque você já aprendeu, né, a usar o verbo to be lá atrás. Então, é só você fazer essa alteração e usar o going to. Próximo, ó.
Are they going to arrive later today? Eles chegarão mais tarde hoje? Are they? Ok? E aí a gente vai ver o nosso futuro com o shall. Gente, o shall, ele também é um verbo modal, assim como o will, né? E ele tá aqui para auxiliar o nosso simple future. Só que ele é muito menos usado que o will. Por quê? Ele é usado muito mais em situações mais formais. Muitas vezes você vai ver as pessoas ensinando para vocês o simple future e eles ensinam com o will e com o going to e não ensinam com o shall, porque o shall, ele é mesmo mais formal. Porém, como esse curso aqui é para missionários, para cristãos que vão levar a palavra do Senhor, e hoje sim, gente, a gente, como cristão, a gente tem visto que o Senhor tem nos chamado mesmo para ir para a Europa, porque lá, na parte do cristianismo, eles estão realmente muito frios. Na Europa, o shall é muito importante, então por isso que eu trouxe essa estrutura para vocês. Porque lá, como eu digo para vocês, né, sempre eles às vezes usam formas mais formais de falar as coisas, então é bem comum, bem mais comum o shall na Europa do que nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos é will e going to, o shall você quase não vai ver, mas na Europa você ainda vai vê-lo, tá? Talvez não mais que os outros dois, mas ainda assim é importante você saber. Então, o shall também, ele vai ser usado também para indicar o futuro, assim como os outros dois que a gente aprendeu, tá? Mas quando ele é usado, ele costuma aparecer também em perguntas, sugestões, convites, tá? E geralmente, tá? Nas pessoas do singular e do plural, nas primeiras pessoas do singular e do plural, que é o I e o we. Então, é mais comum você ver ele no I e no we, tá? Mas se você fizer a mesma estruturação para as outras pessoas, também está correto, tá? Aqui é só para que você saiba o que é mais comum. Então, ó, como vai ser a forma afirmativa com o shall? Primeiro, o sujeito, vem o shall, o verbo principal no infinitivo sem o to e o complemento. Aqui o shall, gente, ele segue a mesma formação do will. Então, se você sabe usar o will, você sabe usar o shall, porque não tem o verbo to be. Então, diferente do going to, os dois, eles se bastam, né? Então, só deles estarem na frase já indica que está no futuro, ó. Então, vamos lá. I shall write a letter. Então, vamos lá, galera. I shall write a letter. Letter é carta, tá, gente? Então, escreverei uma carta. Ou então, eu escreverei uma carta. Eu vou escrever uma carta, ok? Então, futuro. Agora, ó. We shall decide after the conference. Então, vamos lá. We shall decide after the conference, ok? Esse TH, vocês já estão acostumados a ver, né? TH com E, que é o the. E aí, às vezes, no meio da frase, ele muda um pouquinho a pronúncia, mas ele tem o sentido de the conference, ou the conference, tá? Vai depender da localização que vocês estão. Então, we shall decide after the conference, ok? Que decidiremos depois da conferência. Na negativa, assim como o will, né, que colocou o not, o shall, a gente coloca o not depois. Então, ó, I shall not write a letter. Então, eu não escreverei uma carta, ok? We shall not decide after the conference. Então, não decidiremos depois da conferência. Então, shall not. O shall mais not, ele também tem uma contração, que é o shan't, ok? Ó, vamos lá, gente, em casa. Shan't, ok? Às vezes vão ver um shan't também. Tipo um oxente, sabe? Do baiano. Às vezes vocês vão ver o shan't também. Então, vai depender da localização que vocês estão, tá? Então, saibam que pode ter o som tanto de shan't quanto shan't, ok? Mas aqui a gente vai falar o shan't, ok? Então, I shan't write a letter. Então, a mesma coisa do I shall not write a letter é o I shan't write a letter, ok? Então, não escreverei uma carta. We shan't decide after the conference. Então, não decidiremos depois da conferência. We shan't, ok? E interrogativa, né? O nosso shall vem aqui antes do sujeito. Então, ó, shall I write a letter? Escreverei uma carta? Shall we decide after the conference? Então, decidiremos depois da conferência? Lembrando que aqui, gente, vocês podiam falar com will também.
We will decide after the conference. Nós decidiremos depois da conferência, a mesma coisa. Agora, né? Gente, eu sei que muitas vezes tempo verbal a gente fica assim, ai meu Deus, como é que eu vou falar isso? Parece difícil, mas não é. Como eu disse pra vocês já na aula passada, peguem o caderno de vocês, escolham alguns verbos. Se você não tiver, não souber, né, pegue verbos do seu dia a dia, coisas que você já usa. Então, se você já usa muito o falar, eu falo tal coisa. Gente, pegue os verbos que vocês usam no dia a dia, descubra eles no inglês, isso é muito rápido, você pode jogar no Google assim, verbo falar em inglês, vai aparecer. E aí, pega os tempos verbais que eu tô ensinando a vocês, faça as frases com ele, então pega esse verbo, vê se ele é regular, se ele é irregular, para poder mexer no passado, né? Se você for fazer frase no passado, no presente, vê como que vai seguir a regrinha se for para repeat, do acréscimo do S. E no futuro, usa will, going to, shall. Então, faça isso para que você veja que não é difícil, que é fácil de aprender e que você consegue, tá? Mas é preciso, né, praticar. Tudo é preciso praticar. Então, não deixem de praticar. Se vocês escreverem frases e quiserem que eu olhe, podem mandar, tá, a frase lá no grupo do Telegram. Então, se você tiver alguma dúvida dessa aula, mande no grupo do Telegram. Se você chegou pelo YouTube, tá nessa aula e não tá ainda no grupo do Telegram, entra lá, o link tá aqui embaixo. É uma oportunidade realmente de fazer parte da turma, porque se você tá só assistindo a aula por aqui, você vai aprender o conteúdo, mas é como se você tivesse com um professor que não tá ali tirando as suas dúvidas. Então, é importante participar do grupo da turma. Então, entre lá. E se você já está e tiver alguma dúvida, só perguntar. A melhor forma de nunca esquecer o conteúdo é fazendo repetições passadas. Eu sei que eu falo isso com vocês toda aula, mas é porque é importante. Então, amanhã dá uma olhadinha nesse conteúdo de forma rápida. Se for possível, depois de 7 dias, 15 dias, 30 dias. E aí, gente, aí vocês vão aprender mesmo, tá? Lembrando, nossos dias de aula são as segundas-feiras e as quartas, tá? Às meio-dia e meia no YouTube. Então, sempre vai estar saindo. Às vezes, gente, é tão corrido o meu dia, porque quarta e segunda são os dias mais, assim, corridos, principalmente na quarta. Então, às vezes, eu não consigo avisar para vocês na hora que saiu lá no nosso grupo Telegram. Mas como eu deixo programado, ele já sai no YouTube, tá? Então, se você tem esse único horário para assistir, se é um horário de almoço do trabalho, entra no YouTube que vai estar lá, tá? Usa também o sininho aqui do YouTube para que ele te lembre quando saírem as aulas novas, tá? Mas eu sempre, em algum momento do dia, eu jogo o link lá também no nosso grupo. Então, você consegue ver lá. Nosso conteúdo extra é aos sábados. Deixa eu voltar aqui agora. So, thank you for today, ok? Obrigada por hoje. Fica firme, o que precisar de mim, saibam que eu estou aqui. Quero ser uma ferramenta de Deus para a sua vida, no aprendizado do inglês. E eu estou muito feliz por mais uma aula. Então, bye bye! See you on the next class. Vejo de vocês, né? Ou vejo você na próxima aula.